Olá, meus caríssimos alunos do Instituto Teológico Quadrangular. Estamos aqui para a ministração de mais uma aula, agora o capítulo 4, versando sobre o assunto, o título e o texto do sermão que você irá pregar. Prosseguimos na nossa série de aulas falando sobre como estruturar a sua pregação. É disso que trata a homilética. E tem sido muito enriquecedor, tanto para mim e acredito também para vocês, com esse material, tão rico que nos foi fornecido. Na introdução, nós falaremos sobre o que tratar no sermão. Que assunto eu devo levar à congregação? Ainda que eu tenha escolhido o assunto, qual título deve ser utilizado? Será que ele é relevante? Será que ele despertará a atenção das pessoas? Será que ele é apropriado? E é justamente isso que nós procuraremos tratar aqui com vocês. Em primeiro lugar, a escolha do texto, não é? Vale aqui o que já foi repetido, o que já foi mencionado em aulas anteriores. Só escolha o texto após um período de oração, de reflexão. Acima de tudo, estude a Bíblia, não é? Para que Deus possa falar com você, para que Deus possa usar a sua boca, o seu intelecto, o seu entendimento, para então transmitir a mensagem. O texto, em primeiro lugar, deve fazer bem à nossa própria alma. Deve fazer bem a nós, deve tocar o nosso coração primeiro. Você deve ser o primeiro impactado com a sua mensagem. Por isso que a pregação, ela difere de tantas outras explanações que você possa fazer em público, não é? Porque ela se trata de um momento em que você comunicará a vida e não somente você vai compartilhar conhecimento. Sempre que possível, o texto deve conter uma unidade completa de pensamento. Ou seja, você deve apoiar a sua pregação em um texto base. Obviamente, pode-se socorrer, utilizar outros textos complementares da Bíblia, mas deve haver unidade de pensamento em cima de um único texto bíblico, tá? Não importa o tamanho dele. E é necessário, é importante que você limite um texto para cada sermão, para que as pessoas recebam uma mensagem direta, completa, entusiasmante da sua parte, não é? Em suas pregações, procure utilizar textos de vários livros da Bíblia. É muito comum, hoje em dia, infelizmente, os pregadores que não estudam, pregadores que não viajam pelas riquezas da palavra de Deus. E aí tem aqueles sermões muito característicos, sempre falando sobre a história de José, sempre falando sobre a história de Jeremias, sempre falando sobre a história de Davi, ou sempre falando sobre a história de João Batista. A Bíblia, ela é riquíssima. Todas essas mensagens, essas passagens que eu mencionei, são riquíssimas e elas enaltecem o Deus soberano, que é, em última análise, o objetivo da Bíblia, enaltecer a Deus, glorificar a Deus e revelar o seu Filho. Mas nós temos que fazer bom uso dessas riquezas e levar textos, alimentar as ovelhas da melhor maneira possível e com a comida da melhor qualidade possível. Estamos fazendo aqui, obviamente, uma comparação. Por exemplo, vamos citar uma estrutura de sermão. Qual seria um esboço que você poderia utilizar? Vamos imaginar aqui um exemplo de esboço para estruturar a sua mensagem. Por exemplo, baseada nos Salmos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda
dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que bênção, glória a Deus, né? O tema, um cristão exemplar. A Bíblia apresenta um modelo de conduta para um cristão exemplar? Sim, há vários textos sobre isso, também no livro de Provérbios, principalmente nas palavras de Jesus, mas você pode muito bem pregar em cima de Salmo 1, versículos 1 e 2. Um exemplo de introdução, como você qualifica a sua vida diária com Deus. Como você qualifica a sua vida? Será que a sua vida é pautada de forma que você não anda segundo o conselho dos ímpios? Será que a sua vida é pautada por uma conduta que se afasta da roda dos escarnecedores? Daqueles que buscam destruir o próximo, né, com a sua língua ferina? Será que você está se afastando do caminho dos pecadores? Será que você tem uma vida na igreja, uma vida fora da igreja completamente distinta? A sua vida realmente está baseada no prazer da lei do Senhor? Será que você medita nessa lei de dia e de noite? Então, um texto tão pequeno e há tanto a explorar, não é? Tantos desafios. Como o Espírito Santo poderá usar de maneira maravilhosa para confrontar a sua vida como pregador em primeiro lugar e para confrontar os seus ouvintes. Ao final, em amor, sempre em amor, não é? Nunca em tom de repreensão, mas sim de exortação. Você pode convidar os ouvintes a fazer um autoexame das suas vidas com Deus, exortando-os a trilhar todos esses passos. Não se esqueça que a vida do pregador é a sua maior mensagem. Então certifique-se de que realmente você está vivendo uma vida de gozo pleno com o Senhor, que você está vivendo uma vida íntima de comunhão com Deus, antes de você propagar essa verdade, porque as pessoas, mais do que admirarem o sermão, vão examinar a vida de quem está transmitindo. Quais são as fontes de assunto para o sermão? É claro que nós temos que deixar evidenciado aqui que a principal fonte são as Escrituras. Sempre. O modo mais seguro é apoiar as fontes dos seus assuntos em cima da palavra de Deus. Por isso que são tão pertinentes os sermões expositivos, onde você inicia, meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, não é? E em cima desse texto, com muita oração, com unção do Espírito, com preparo, você vai então transmitir a mensagem do Senhor. Você pode utilizar também momentos históricos que estamos vivendo. Se você observar no YouTube, se você visitar várias igrejas, você verá quantos pastores e pastoras estão baseando as suas mensagens no momento de pandemia que nós vivemos. Mantenha-se atualizado, leve assuntos que são incômodos, no bom sentido, às pessoas do mundo, para que você possa confrontá-las. Por exemplo, um dos maiores problemas que a nossa sociedade vive hoje é a questão do relativismo, da era pós-moderna. Ou seja, não existem verdades absolutas. O homem cria o seu próprio caminho, ele cria as suas próprias verdades. Não há absolutos. Ora, se a pessoa nega que não existem verdades absolutas, obviamente ela negará que Deus é absolutamente justo, que Deus é absolutamente misericordioso, não é? Os atributos do Senhor são todos absolutos. Eles não contêm meias verdades. E você pode, então, levar esse assunto com cautela, com preparo e confrontar as pessoas que existe sim o bem absoluto, que está no coração do nosso Senhor Jesus, que se revelou ao mundo e morreu por nós naquela cruz. Não existe mensagem mais poderosa do que essa. Também
deve ser levado em conta como fontes de assunto para o sermão? A inspiração momentânea. Todo pregador deve ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo revela o que ele quer a quem quer. E no momento da pregação você sentirá o fluir do Espírito através de você. E é possível que você utilize outras palavras, cite outros exemplos, inspirados pelo Espírito Santo, que é soberano na nossa vida. A leitura de bons livros, né, também certamente são fontes de assunto para o sermão. Escolha bem os livros que você irá mencionar. E, principalmente, né, um exame, nós podemos dar uma palavra final sobre esse tópico, é que depois de pronto, depois que você rascunhar o seu sermão, depois que você fizer o esboço, leia-o com o olho homilético, né, entre aspas. O que significa isso? Essa palavra realmente é apropriada para os meus ouvintes hoje? É ela que deve ser transmitida nessa noite, né, de acordo com o momento em que vivemos, de acordo com o momento em que a congregação passa? Bom, nós falamos sobre o conteúdo do texto e fontes de assuntos, mas também temos que falar sobre o título, né, ou o tema do sermão. O título nada mais é do que o próprio sermão condensado. O título traz a ideia daquilo que você irá exprimir em 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Não se esqueça que sermão longo demais desliga o ouvinte, né? Ele deve sair das suas pregações não agradecendo porque acabou, mas sim triste porque gostaria de ouvir mais. Ok? O título é o ponto de partida da mensagem. Por exemplo, o tema da mensagem será: você exercita o perdão? É muito interessante você fazer o tema, ou elaborar temas, com questões de interrogação, que trazem, desde o início, já traz um problema, um questionamento para o ouvinte, e que o levará à reflexão. Reflexão essa que você irá conduzir. Então, nesse tema que nós estamos aqui exemplificando, todos os pontos principais da mensagem devem servir para explicar o que é perdão, em primeiro lugar, e se ele está sendo uma prática diária na sua vida, na vida do ouvinte, ou somente algo teórico, somente algo que deveria fazer parte, mas não faz. Ok? O título do sermão é algo importantíssimo. Você gostaria de ler um livro que não tem título? Como que você o tiraria da prateleira, né? Se você não tivesse pelo menos o título para lhe chamar a atenção. Você ouviria uma música que não tem nome? Você iria a uma peça de teatro onde não há qualquer descrição? Não é verdade? Então, o sermão também precisa ter um título. E, infelizmente, nós vemos aí alguns pregadores que iniciam a mensagem do nada e também terminam de forma abrupta, né? De forma contundente, sem uma conclusão específica. Isso só serve, muitas vezes, para confundir o ouvinte. Ok? Qual é o ideal para cada sermão? Vamos analisar aqui alguns pontos que são importantíssimos quando se fala em tema e assunto. O ideal é que exista uma única ideia dominante. Ok? Se você se sente atraído por expor mais ideias que derivaram daquela, faça outros. Faça uma série de sermões, por exemplo. Nós faremos uma série de 4 sermões sobre
o perdão, ok? E nesse primeiro nós trataremos isso, isso, isso. Mas a mensagem, aquela mensagem específica, deve ter uma única ideia dominante. Sempre apoiada, é claro, numa verdade bíblica. Em segundo lugar, é ideal para o sermão que você esteja esclarecido e convencido sobre o tema que você irá pregar. Já falamos isso aqui. Lembre-se que sem unção não há pregação. Né? Sem unção, a plateia, a congregação, terá muita dificuldade, não é? De entender o propósito do pregador. Porque não são as nossas palavras que convencem, não são as nossas palavras que penetram até o mais íntimo da alma e dividem as juntas e medulas, né? Como diz a palavra do Senhor, mas sim o poder que está contido nessa palavra, e esse poder vem de um único lugar, vem do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O título nunca deve ter uma só palavra. Por exemplo, Apocalipse. Isso também não traz grandes vantagens, não é? É interessante que haja uma frase, ainda que curta. Por exemplo, vamos falar sobre Apocalipse essa noite? Vamos, mas qual seria o texto apropriado? Então, entre aspas, estamos vivendo os últimos dias? Evidentemente que essa mensagem terá conteúdo escatológico, ok? E você não utilizou uma palavra só. Fontes que não devem ser utilizadas. O pregador deve ter o bom senso, deve ter o olhar crítico, como nós dissemos alguns instantes atrás, deve ter o olho homilético, né? Então, não é recomendável, por exemplo, que você inspire suas mensagens em histórias bonitas. Casos de superação que você ouviu durante a semana. O que é recomendável é que você parta sempre do texto bíblico, de uma verdade bíblica, e pode, eventualmente, citar um exemplo. Ok? Outra questão que merece muita cautela e muito cuidado. Durante o sermão, jamais cite testemunhos de pessoas, a menos que você esteja autorizado a fazê-lo. Coisas que você ouviu de um amigo que confiou em você, coisas que você ouviu de uma ovelha da sua congregação, que confiou em você e contou aquilo, abriu seu coração, né? Um testemunho lindo, mas jamais cite esse testemunho sem você estar primeiro convicto que ela te deu permissão expressa para fazer isso. Okay? Posso citar esse testemunho, meu irmão, para a glória de Deus, para enriquecer esse ou aquele assunto? Sim. Ou cite o testemunho eventualmente e não cite o nome da pessoa, né? Não cause constrangimentos desnecessários. Então, esse tipo de fonte requer muita sabedoria para ser utilizado e muito discernimento. Alguns erros que são costumeiramente praticados por alguns pregadores, né? Graças a Deus, não todos. Por exemplo, olhar para a vida de alguém que está com problemas e criar uma mensagem baseada nessa situação. Isso é terrivelmente constrangedor, né? E como se não bastasse, também é antiético. Não deve ser feito. Quem está no erro deve ser confrontado em amor, de acordo com os padrões bíblicos. Jamais utilize o púlpito para isso. Não apresente assuntos fora da realidade dos ouvintes. Toda congregação, toda igreja tem a sua característica, né? O nível de maturidade espiritual, a fé que as pessoas estão desenvolvendo, né? Eu tenho um grande número de neófitos na minha igreja, estou iniciando agora um ponto de pregação, né? Estou iniciando agora
uma, uma pequena congregação, então os assuntos também devem ser dentro da realidade desses ouvintes, não é? Você não precisa levar, por exemplo, um sermão escatológico profundo para pessoas que há pouco tempo receberam a Cristo e foram batizadas. Não é? Há que se ter um discernimento sobre isso. O rebanho deve receber o alimento de acordo com o seu nível de maturidade cristã. Não fale sobre assuntos sobre os quais você não está preparado. Por exemplo, um jovem pregador solteiro fazendo uma mensagem sobre comportamento do casal durante o casamento. Você não viveu essa experiência, como que você vai falar? Não é verdade? Também e aqui há que se ter uma grande cautela, né, sobre esse próximo item, não criticar outros grupos denominacionais. Ao longo da minha vida cristã, eu vi isso acontecer algumas vezes e como é constrangedor, não é? O pastor ou o pregador se referir a outros grupos denominacionais com desdém ou porque não esposam as mesmas teses bíblicas, as mesmas ideias. Isso não deve ser feito. A mensagem bíblica, a mensagem de Cristo, ela é universal. A palavra de Deus não precisa da sua defesa e muito menos do seu ataque em relação às outras denominações. Se vê, por exemplo, hoje, pastores youtubers, né, entre aspas, criticando abertamente outros pastores de outras denominações. Isso não é bom. Propague a palavra de Deus. Ela é o nosso farol. Ela é o nosso porto seguro. E Deus se encarregará, não é, de alinhar o pensamento das pessoas através do Espírito Santo e não através da sua crítica. Apresentar, um último erro, né, que eu vou citar aqui, apresentar meias verdades. Olha, isso é muito comum. Apresentar meias verdades que não estão baseadas na palavra de Deus. Chavões, né, como por exemplo, Deus tarda, mas não falha. Ora, Deus nunca tarda. Não é? Essa frase não está escrita na Bíblia. E há crentes que acreditam que está. Não é? Deus tarda, mas não falha. Isso não deve ser utilizado. Ou então, a voz do povo é a voz de Deus. Em hipótese alguma, utilize esse tipo de chavão. Isso também não está na Bíblia. Ok? Isso é falta de cultura bíblica, né? Falta de leitura bíblica. Conhecer aquilo que você está pregando. Se você for para o ensino secular, como que um professor dará aula de um assunto que ele não domina? Não é verdade? De um livro que ele não estudou. Da mesma forma, como que você pretende ser um pregador se baseando em chavões que não foram inseridos na Bíblia, não é? Pela inspiração do Espírito Santo. Não faça isso. Resumindo, então, meus queridos, as regras para a escolha do tema, do assunto da mensagem. Vamos relembrar rapidamente 4 tópicos aqui, antes de encerrarmos a nossa fala. O tema deve ser inspirado nas Sagradas Escrituras, em primeiro lugar. O tema deve ser único e específico. Deve haver uma ideia dominante que, por mais exemplos que você traga, sempre conduzirá o ouvinte para aquela ideia dominante, né, que está apoiado na Bíblia. Em terceiro lugar, a congregação deve estar ciente do tema escolhido, né? Deve haver um título, dê um nome à sua palavra, à sua mensagem. E procure utilizar temas atuais. A Bíblia é atualíssima, né? Nós já mencionamos em aulas anteriores que Billy Graham comentou que a Bíblia é mais atual do que o jornal que será impresso amanhã ou que será divulgado amanhã nos nossos tempos modernos na internet. Então, vá à palavra de Deus. Use trechos da palavra de Deus
que se adequem perfeitamente à situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os últimos tempos, estamos vivendo o princípio das dores, de acordo com as profecias, e há tanto a ser dito. Portanto, coloque-se nas mãos de Deus, ore, jejue, faça um estudo honesto e detalhado sobre a palavra, e Deus vai te usar poderosamente. Ok? Nós encerramos aqui o capítulo 4, e em breve traremos os capítulos finais da nossa apostila sobre homilética. Até lá!